Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, o local que você deve vir se você quiser aprender a fazer ecocardiograma com segurança. Hoje, na nossa discussão de casos de número 21, sim, estamos há 21 semanas consecutivas discutindo casos de ecocardiografia, sempre às segundas-feiras às 8 da noite, e hoje uma discussão especial, a primeira discussão de 2023, né, para já começar aí com o pé direito e a gente poder emendar com muito estudo, né, muita discussão de ecocardiografia nesse ano novo que está começando aí, tá certo? Então, essa é sim a 21ª discussão de caso que temos. Então, todas as segundas-feiras às 8 da noite, estamos aqui discutindo casos de ecocardiografia de maneira prática, sempre aproveitando um caso clínico da prática, né, do dia a dia, do campo de batalha, para a gente discutir algum tema específico, né? Hoje esse tema vai ser aí, como vocês estão vendo, alteração da contratilidade segmentar, mas todas as semanas a gente discute casos bem distintos aqui, né? Sempre com o objetivo de trazer mais segurança para vocês, tá bom? Um detalhe importante é que se você não saber de nada disso, se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita para se inscrever no canal, né, e ser avisado pelo YouTube todas as vezes que a gente estiver entrando com novos conteúdos aqui. Então, para você não perder nenhuma discussão futura e nenhum outro conteúdo que a gente venha a publicar, já faça questão aí de se inscrever no canal e também não deixe de curtir o vídeo, porque isso aí é a forma do YouTube entender que esse conteúdo está bom e que é distribuí-lo para mais pessoas, né? Então, já vai chegando aí, deixando o seu like e se inscrevendo se você não tiver feito isso ainda. E vamos começar com a nossa discussão de casos de número 21, né? Se você também está chegando agora e não sabe, a discussão sempre começa lá no Instagram, certo? Então, lá no Instagram, @ecodescomplicado, eu sempre começo postando um pouquinho mais cedo no mesmo dia algumas das imagens do caso que vai ser discutido na nossa discussão das 8 da noite. E para poder ir justamente apimentando e a gente poder ir dando spoiler do caso e para vocês irem interagindo comigo por meio das enquetes que rolam por lá, tá? Mas hoje temos um detalhe interessante, né? Um detalhe importante. Essa discussão ela sempre acontece às 8 da noite, sempre ao vivo, certo? Aqui no YouTube. Mas você já deve ter percebido a essa altura que o YouTube não está exatamente como é uma transmissão ao vivo, né? Você deve ter percebido que estamos aqui no modo de estreia. O que isso quer dizer é que esse vídeo, na verdade, não é uma live, esse é um vídeo que foi gravado, tá certo? No jargão aí do pessoal da internet, é uma fake live, tá? Isso porque no momento em que esse vídeo está indo ao ar, na segunda-feira, dia 2 de janeiro, às 8 da noite, eu não vou estar em casa, eu vou estar viajando, eu vou estar na casa de praia da minha família, né, com meus pais aqui no litoral norte de Salvador, tá certo? E apesar de que lá a gente tem uma conexão de internet, né, tem o Wi-Fi lá, eu sei que o Wi-Fi lá ele é um pouco instável e eu não teria como garantir nem que eu conseguiria, né, ter internet no momento da live, muito menos como seria a velocidade e a estabilidade dessa conexão. Então, por conta disso, e para priorizar o nosso compromisso aqui de estar todas as segundas-feiras às 8 da noite discutindo o caso de eco, eu fiz questão de deixar essa discussão já gravada, tá bom? Eu preparei os stories que vão para o Instagram, como vocês estão vendo aí. Então todos os stories que vão aparecer aqui, vocês vão ter visto a essa altura lá no Instagram, como acontece todas as semanas. E a gente vai discutir esse caso aí, infelizmente sem tanta interação. Mas eu já adianto a vocês que assim como foi na semana passada por conta do Natal, que eu estava viajando mesmo, eu estava em Aracaju, eu vou estar participando ao vivo com vocês do chat, tá? Então, eu vou estar no chat com vocês aí agora, então vocês vão ver como esse é um modo de estreia, o chat vai estar rolando, e eu peço que vocês me ajudem aí, interajam comigo no chat, porque assim eu não vou me sentir sozinho assistindo essa transmissão, tá bom? Inclusive, respondam as perguntas que vão ser feitas ao longo da live. Lembro a vocês que isso é muito importante, não só para eu me sentir acolhido por vocês, mas também porque assim vocês vão ter a chance de estar exercitando, né? Colocando para fora aí o que vocês estão interpretando desse exame e comparando com o que a gente vai expor aqui ao longo dessa apresentação, vocês vão ter a chance de estar evoluindo na cardiografia, tá certo? Então não deixem de interagir aí, não me deixem falando sozinho, por favor, tá certo? Então vamos agora sem mais delongas dar início aí à nossa discussão propriamente dito. Hoje, como eu falei, a primeira segunda-feira do ano, eu fiz questão aí de começar com um caso de um tema um pouco mais, não vou dizer tranquilo, mas sem tanta
como é que eu posso dizer, um tema mais direto ao ponto, pronto, por assim dizer. E aí, que é um tema muito pedido, tá? Vira e mexe, as pessoas me pedem para falar um pouco mais sobre avaliação de alterações da contratilidade segmentar. Então, eu achei que esse era um bom tema para a gente começar o ano aí. De tempos em tempos a gente volta com casos parecidos com esse para a gente exercitar, tá certo? Mas vamos começar com um caso desse tipo hoje, tá bom? Então, o caso de hoje é o caso de um homem de 67 anos, com antecedente aí de hipertensão, diabetes e tabagismo, que foi admitido na emergência com relato de dor torácica aos esforços aí há cerca de um mês, tá certo? Então faz um mês que ele vem sentindo dor torácica e que ontem, ou seja, há mais de 24 horas aí, né, ou pelo menos 24 horas, ele teve uma piora dessa dor aí no dia 1º de janeiro, depois de uma discussão familiar. Afinal, ano novo em família, né, sempre tem aquela lavagem de roupa suja, né, não digo que todas as famílias são assim, mas quem trabalha em pronto-socorro sabe que é de lei chegar um paciente como esses aí no pronto-socorro no dia 1º de janeiro, tá bom? Então, esse paciente, quando ele chega, né, na emergência, ele chega já assintomático e é internado na UTI para uma estratificação de risco, né, para poder ser avaliado se vai ser feito cateterismo, angiotomografia, cintilografia, enfim, cada serviço vai ter a sua maneira de conduzir o caso, mas esse é o caso clínico do nosso paciente de hoje. E eu comecei, né, como sempre, trazendo aí algumas enquetes lá no Instagram, tá certo? Começando aí com a janela, né? Eu já tinha mostrado a janela parecinal longitudinal, agora a janela apical de 4 câmaras, e perguntei, né? Começando aí dando pontapé dessas enquetes, essa enquete vai estar disponível lá no Instagram, né? Vai ter estado disponível no Instagram antes da live, e eu vou colocar para vocês aqui as respostas de todas as enquetes, tá certo? No chat, para vocês ficarem sabendo quais foram as respostas das enquetes no Instagram e para que vocês possam opinar também baseado nisso. Então eu perguntei qual que era a função sistólica do ventrículo esquerdo ou qual era a impressão subjetiva de quem estava vendo as imagens até então, né? Se a impressão é de a função sistólica preservada ou reduzida. E ainda eu fiz questão de perguntar aí se até aqui tinha alguma pista sugerindo a etiologia da dor torácica desse paciente. Aqui eu explico a vocês que quem viu essas imagens no Instagram não sabia que a discussão ia ser obrigatoriamente de um paciente com infarto, tá? Vocês viram aí já o tema, né, o título do vídeo e a capa do vídeo, mas quem estava no Instagram e estava vendo essa story aí, provavelmente de surpresa, ainda não sabia ainda exatamente do que se tratava, então por isso eu resolvi levantar essa bola aí, ainda deixei aí uma pegadinha apontando para o VD, mas a verdade é que o VD não parece ter nada de muito alterado nesse caso aí não, é um paciente com dor torácica e vamos ver o que a gente tem aí, né? Vamos discutir se temos alguma coisa nesse caso aí que justifique essa dor torácica, né? Aqui são as imagens que eu já tinha mostrado para vocês, né, das janelas parasternal longitudinal e apical de 4 câmaras. E na sequência do Instagram, né, como eu já falei, a minha intenção era direcionar mesmo nesse sentido a nossa discussão. Eu perguntei se havia ou não alguma alteração da contratilidade segmentar e, em havendo alterações da contratilidade segmentar, quais seriam os segmentos envolvidos nessas alterações, tá certo? Então, eu já falei para vocês que não tem nenhum segredo, né? Para vocês aqui do YouTube, pelo menos, não tem nenhum segredo, de que sim, a gente tem sim alterações da contratilidade segmentar nesse caso, né? Conforme a gente vai discutir mais aprofundadamente ao longo dessa discussão, tá bom? Mas a gente dá para perceber que talvez essa parede aqui não esteja contraindo tão bem como essa, talvez essa daqui não esteja tão bem como essa, e a gente, portanto, parece que sim, a gente tem alterações da contratilidade segmentar. E eu perguntei quais os segmentos envolvidos, né? Então, a pista, né, sugerindo a etiologia desse paciente, provavelmente essa alteração segmentar aí sugere que deva ser um caso de miocardiopatia isquêmica, né? Aí sim, uma síndrome coronariana aguda ou crônica. O que vai nos responder ou não isso daí é principalmente os valores de troponina e a avaliação subsequente da estratificação de risco, né? Supondo que esse doente tenha de fato uma obstrução coronariana, mas a gente está aqui para discutir o caso de ecocardiografia, então vamos seguir em frente com a nossa discussão. E aqui eu já aproveito para trazer para vocês a sequência, né, das perguntas que eu fiz lá no Instagram. Eu perguntei quais os segmentos envolvidos, se sim, né, se a gente tem segmentos envolvidos em alteração segmentar, qual artéria ou quais as artérias e territórios envolvidos, tá certo? E perguntei ainda em quanto você estimaria a fração de ejeção nesse caso, tá? Aproveito aqui,
antes de dar continuidade, para pedir a quem estiver ao vivo comigo nessa transmissão que já aproveite e deixe no chat aí a sua opinião. Primeiro, quais as alterações da contabilidade segmentar para esse caso, diante das janelas que eu já expus aqui para vocês, qual ou quais territórios arteriais estão envolvidos, né, coronarianos estão envolvidos nesse paciente especificamente, qual a sua impressão, tá certo? E casando, né, com a sua avaliação da alteração de contabilidade segmentar. E para fechar, enquanto você estimaria a fração de ejeção, ou pelo menos me dê um intervalo aí, Felipe, eu acho que é 35-30, eu acho que é 40-45, eu acho que é maior do que 50, enfim. Me diz alguma coisa aí para não me deixar falando sozinho e poder praticar, poder exercitar aí a sua análise crítica de casos de alteração da contabilidade segmentar, tá bom? E já aproveito para introduzir para vocês aqui que essas três são as três principais perguntas, né, que todo paciente com alteração de contabilidade segmentar deve ter respondida, tá certo? Então a gente sempre deve buscar responder essas três perguntas aí, sempre que a gente encontra uma alteração da contabilidade segmentar. Claro, partindo do pressuposto que estamos diante de um paciente com miocardiopatia isquêmica, afinal, se o seu paciente não obedecer um território, pode ser que ele não tenha miocardiopatia isquêmica, mas aí é um tema para a gente falar um pouquinho mais no final da live, depois da gente expor tudo que eu tenho para falar para vocês aqui hoje, tá certo? Então, vamos em frente, sem mais demora, vamos responder aí essas três principais perguntas e eu espero que a essa altura você já tenha me dado a sua opinião aí no chat, tá? E se você estiver vendo isso depois do final, né, da transmissão, isso vai ficar gravado lá no canal do YouTube, você pode me colocar também, por que não, nos comentários, responda aí seus comentários, seja antes de ver a minha explicação, seja depois, né, concordando ou discordando com o que a gente vai falar aí. Afinal, a gente sabe que a alteração da contabilidade segmentar é um dos temas que mais gera discussão entre cardiografistas. Todo mundo quer dar um pitaco ali de que acha que tem alguma coisa um pouquinho diferente. Então, vamos lá, vamos ver, vamos comentar aí essas perguntas, né? E a primeira pergunta de todas, né, se sim, quais os segmentos envolvidos, nada mais justo do que eu relembrar vocês de por que e como a gente segmenta, né, o miocárdio ventricular esquerdo. Então, tradicionalmente, a gente vai dividir o miocárdio o miocárdio ventricular, em segmentos, tá certo? Aí existem alguns modelos para isso, tá? Mas o principal motivo pelo qual a gente divide o miocárdio ventricular em segmentos para que os diferentes métodos de imagem possam conversar entre si. A gente está aqui falando de ecocardiograma, mas os colegas aí que discutem ou que fazem a avaliação de pacientes através de ressonância cardíaca, por que não também da tomografia cardíaca e da cintilografia cardíaca, todos eles se baseiam nesses esquemas de segmentação do miocárdio ventricular para que a gente possa, para que todos possamos, né, falar a mesma língua, todos possamos nos entender quando a gente vai fazer essa avaliação multimodalidade, né, através das diferentes modalidades de imagem cardiovascular. Então, essa é a principal função, a principal ideia, o principal racional por trás da divisão do miocárdio ventricular em segmentos bem estabelecidos, né, de maneira padronizada. E vocês vão perceber que a gente tem alguns modelos de segmentação do miocárdio ventricular, tá certo? Mais especificamente, a gente tem três modelos principais, que são os modelos que dividem o miocárdio ventricular em 16, em 17 ou em 18 segmentos, tá? Se vocês perceberem, esses três modelos aí, eles obedecem um padrão a princípio, que é o de que os segmentos basal e médio, que são os que a gente vê na porção mais externa e média do círculo, eles são divididos em 6 segmentos cada um, né? Então a gente tem aí a numeração que parte ali do segmento basal da parede anterior e seguindo um sentido anti-horário a partir de cada grande círculo desses, né? Então a gente tem o segmento 1 sendo o segmento basal da parede anterior e o segmento 2, o segmento basal da parede anteroseptal e assim sucessivamente, como vocês conseguem ver aí de maneira bem ilustrativa na imagem, tá certo? E a gente tem então 6 segmentos na porção basal, 6 segmentos na porção média, e o que diferencia esses três modelos de segmentação é a maneira de dividir os segmentos apicais, ou a região apical do ventrículo esquerdo. No caso dos 18 segmentos, que é talvez a divisão mais fácil de entender, a gente também tem 6 segmentos na porção
apical, tá? Então a gente tem 16 segmentos na porção basal, 6 segmentos na porção basal, 6 segmentos na porção média e 6 segmentos na região apical, fazendo um total aí de 18 segmentos, tá? Só que existe um pequeno problema em relação a isso, que é o fato de que você dividir a região apical em 6 segmentos faz com que cada um desses segmentos tenha uma representatividade menor na região apical do que em relação aos segmentos médio e basal, né? A massa ventricular ali, ela é menor do que os segmentos basal e médio. Por isso, a gente acaba não usando tanto esse modelo de segmentação. A gente acaba ficando com os modelos de 16 e 17 segmentos, né? Onde no modelo de 16 segmentos a gente divide os segmentos apicais somente em 4 segmentos. Então a gente junta os segmentos anterolateral e inferolateral apenas no segmento lateral e os segmentos anteroseptal e inferoseptal e transforma isso apenas em septal. Então, de tal forma que no modelo de 16 segmentos a gente só tem aí os segmentos anterior, inferior, lateral e septal, ao invés de ter anterolateral e inferolateral e anteroseptal e inferoseptal. E no modelo de 17 segmentos, a gente pega e ao invés de ter somente esses 4 segmentos, a gente acrescenta um 17º segmento, que é o ápex ventricular, que é como se fosse o capacete do ventrículo esquerdo ali propriamente dito. E o que diferencia, né, a utilidade desses dois modelos de segmentação é porque quando a gente está falando de perfusão, a gente geralmente se refere à segmentação de 17 segmentos, né? E quando a gente está falando de contratilidade, a gente usa o modelo de 16 segmentos. Isso porque, se vocês forem olhar nos principais modelos aí de segmentação, o segmento 17, que é o ápex ventricular propriamente dito, né, que é o capacete do ventrículo esquerdo, ele não tem uma ligação direta com a cavidade ventricular esquerda. E isso torna muito difícil a avaliação de contratilidade, né, propriamente dito, né, que é o aumento da espessura do miocárdio ventricular na sístole, do segmento 17. Então, a gente consegue sim analisar a perfusão miocárdica, né, por exemplo, pela cintilografia, ou com o próprio ecocardiograma com contraste ecocardiográfico, né, por meio aí dos agentes de realce miocárdico ecocardiográfico, mas a gente não consegue ver contratilidade tão bem. Então, por isso que quando a gente está discutindo contratilidade, a gente sempre usa a segmentação de 16 segmentos, e quando a gente está falando de perfusão, a gente tende a falar de usar a segmentação em 17 segmentos. Tá certo, pessoal? Então, encerrado isso aí, já entendemos por que e como segmentar o miocárdio ventricular. E já adianto a vocês que, portanto, a gente vai usar, se a gente está falando de contratilidade segmentar, a gente vai falar do modelo principalmente de 16 segmentos, tá certo? E com o ecocardiograma, a gente consegue avaliar todos os 17 ou 16 segmentos, né? Afinal, com o eco a gente também consegue avaliar a perfusão, se a gente usar o contraste ecocardiográfico, mas a gente consegue ver todos os 17 segmentos em apenas 3 janelas, né? As janelas apicais. Então, quando a gente está olhando aqui, por exemplo, na janela apical de 4 câmaras, a gente está vendo as paredes inferoseptal e anterolateral, porque percebam que as paredes elas são diametralmente opostas, né? Elas fazem oposição uma à outra. Então, na janela apical de 2 câmaras, eu tenho as paredes inferior e anterior, e nas janelas apicais de 4 e 3 câmaras, a gente vai ver porções diferentes, né, do septo e da parede lateral, de até porções opostas, né, enquanto que na janela apical de 4 câmaras, que vocês veem aí na direita da tela, a gente tem a anterolateral e a inferoseptal. Na janela apical de 3 câmaras, a gente tem a anteroseptal e a inferolateral, tá certo? Então, dessa maneira, percebam que a gente consegue ver todos os 17 ou 16 segmentos, como você preferir aí, somente com essas 3 janelas ecocardiográficas, tá certo? Então, agora, o que a gente tem que fazer é analisar especificamente o caso do nosso paciente, né? Então, colocar aí o nosso paciente nesse esquema e analisar uma a uma as 3 janelas para poder entender se há ou quais são, né, nesse caso aí, as alterações da contratilidade segmentar para o nosso paciente, tá certo? Então, a primeira coisa, né, ou as duas primeiras coisas que acabam acontecendo meio que em conjunto, que eu gosto de analisar, são, primeiro de tudo, né, os vetores de contração e
em todas as janelas, tá, pessoal? E a morfologia ou a geometria ventricular. Essas imagens, né, são de um paciente normal, tá? Não é do nosso caso de hoje. Mas eu gosto sempre de trazer como um comparativo, né, para vocês poderem ter um comparativo normal, que aí isso torna muitas vezes mais fácil de vocês compreenderem quais são, né, as alterações que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, aqui nessas janelas apicais de 4 e de 2 câmaras, percebam que os vetores de contração de cada segmento, eles tendem a convergir para dentro para o interior, né, para o meio da cavidade ventricular esquerda. E isso faz com que o coração, né, que a cavidade ventricular esquerda assuma uma morfologia na sístole de um triângulo, né? Ela tende a formar esse aspecto de triângulo aí na sístole ventricular, tá certo? Então, essas são as duas principais coisas que eu gosto de analisar, pelo menos inicialmente, para a gente poder determinar se há ou não alguma alteração da contratilidade segmentar. E quando a gente aplica isso no nosso paciente, né, se a gente olhar aqui para as janelas apicais de 4 e 2 câmaras que a gente tem para o nosso caso aqui, a gente vê que os vetores de contração eles são diferentes, né, do que a gente vê no paciente de cima. Né? Percebam que, apesar de que principalmente na região septal, aqui na janela apical de 4 câmaras, a gente tem realmente, aparentemente, uma contratilidade preservada, né, ou um vetor preservado ali para o centro da cavidade, e a gente talvez tenha ali a porção bem basal ali da parede anterolateral com contratilidade preservada, né, e indo ali na direção do centro da cavidade ventricular, não é o que a gente vê aqui na parede, nos segmentos médio e apical da parede lateral, né? Percebam que aqui parece que o coração, ele não vai, os vetores, eles não vão para o centro da cavidade, eles vão meio que de lado, né? Meio que tangenciando, fazendo uma movimentação, traduzindo, né? Uma movimentação mais passiva desses segmentos, tá? E quando a gente olha aqui para a janela apical de 2 câmaras, a gente tem algo um pouco diferente, mas também parecido. A gente vê que na região apical, né, tanto na parede anterior como na parede inferior, a gente tem os segmentos, né, os vetores realmente convergindo ali para o ápice, para o centro do ventrículo esquerdo. E na base também, os segmentos basais também, mas tanto na parede anterior como na inferior. Confesso que eu fico muito na dúvida, tá? Aqui, em especial em relação à parede inferior, se tem ou não ali um comprometimento, né? Se tem ou não uma redução desse vetor, uma mudança nesse vetor de contração, mas a impressão que dá é de que todos dois, né, tanto o segmento médio da parede anterior como o inferior, eles parecem ali realmente ter uma força um pouquinho menor. Então talvez, se aqui eu tenho um segmento totalmente acinético nas paredes, nas janelas apicais, na janela apical de 4 câmaras nos segmentos médio e apical, aqui na janela de 2 câmaras, o que parece acontecer é talvez uma hipocinesia desses segmentos médios aí, tá? E agora, né, para fechar, a gente tem que olhar para a nossa janela apical de 3 câmaras, né, para a gente fechar os nossos 17 ou 16 segmentos aí, nesse caso específico. E aqui o que a gente vê é que também, assim como na janela apical de 4 câmaras, a gente tem os segmentos, todos os segmentos do septo aí, né, aparentemente contraindo bem e com o vetor de contração bem preservado ali na direção do centro da cavidade ventricular esquerda, mas, por outro lado, a parede inferolateral parece que está toda comprometida. A gente parece que tem uma parede lateral que não contrai. A gente não vê nenhum vetor de contração na parede lateral indo de fato para o centro da cavidade. Ele parece que está somente direcionado ali ou com o propósito, né, de repuxar essa parede inferolateral aí de maneira tangencial, de maneira ou seja, refletindo uma contração passiva dessa parede, né? Então, realmente, nesse caso, parece que eu tenho uma acinesia de toda a parede inferolateral, além de uma acinesia dos segmentos médio e apical da parede anterolateral, né? Lembrando a vocês que se os segmentos apicais eles são somente né? Porque no segmento apical eu não tenho anterior e inferolateral, eu tenho só apical. Então, aqui eu tenho um acometimento, né? Uma acinesia aparentemente do segmento apical da parede lateral e dos segmentos médios das paredes anterolateral e inferolateral e do segmento basal da parede inferolateral, além de uma aparente hipocinesia dos segmentos médios das paredes anterior e inferior.
beleza? Então é o que parece aqui analisando esses vetores de contração. E eu falei dos vetores de contração, mas não falei da geometria ventricular. Percebam que a gente perdeu aquela geometria triangular, né, que é a geometria habitual, né, do ventrículo esquerdo normal, do ventrículo esquerdo com contratilidade preservada. Aqui, o que a gente tem, né, e eu gosto sempre de citar o nome dele, porque foi uma das pessoas que mais me ajudou a enxergar esses padrões aí geométricos no ventrículo esquerdo. Eu sei que isso não foi criado por ele, mas ele é um dos caras que trouxe isso para a internet, que é o Issam, do Ecocardio em Foco. Eu sempre esqueço, eu preciso colocar o nome dele e o Insta dele aqui para vocês poderem ver lá, mas é só procurar no Instagram por @ecoestresse, tudo junto, em bom português, né? Ecoestresse. Vocês vão encontrar ele. Ele é um dos caras que fala muito sobre isso aí, e eu faço questão de sempre trazer a referência dele aqui para vocês, tá certo? E nesse caso específico aqui, a geometria que a gente vê é uma geometria de um boomerang, né? Se vocês olharem aí com carinho, vocês vão perceber que realmente parece que faz um boomerang aqui, né? Na sístole especificamente, a gente não tem mais aquele triângulo, a gente tem um boomerang aqui, ó. Então, a gente tem o formato de um boomerang. Claro, pessoal, que isso é um pouco, não vou dizer subjetivo totalmente, mas isso demanda um pouco de criatividade, né? Mas se vocês olharem bem, a gente tem sim o formato de um boomerang, mas um fato é que a gente não tem mais aquele formato triangular que a gente esperaria ver no ventrículo esquerdo com contratilidade totalmente preservada, tá certo? Então, esse aspecto, né, de formato em boomerang, inclusive, ele ajuda muito você a pensar, inclusive, no segmento acometido, né, que isso vai nos levar à nossa próxima discussão aí, tá certo? Então, só para trazer para vocês aqui de uma maneira mais prática e mais sistematizada, como é que eu faço a análise da contratilidade segmentar. E eu já trouxe para vocês aqui os dois primeiros, né, que é a análise da geometria ventricular e a análise dos vetores de contração. Uma outra coisa que eu sempre olho, né, que eu sempre busco, é alterações da ecogenicidade miocárdica. Ou seja, quando você está diante de um paciente que você tem alteração da contratilidade segmentar, você suspeita que ele tem alteração da contratilidade segmentar, você sempre deve buscar se os segmentos que você acha que estão envolvidos têm alguma alteração de ecogenicidade. E a gente vê isso aqui, né? Vocês perceberem, a parede inferolateral, que a gente já citou anteriormente, ela tem uma ecogenicidade muito diferente da parede anteroseptal, né? Aqui a gente não tem mais aquele aspecto mais pontilhado, né, do miocárdio ventricular, com o miocárdio mais espesso. A gente tem um afilamento dessa parede com o aumento do seu brilho, né, um aumento da ecogenicidade do miocárdio ventricular nessa parede. Então, isso chama muita atenção para a existência de uma alteração da contratilidade segmentar naquela região. Uma outra coisa muito importante que eu faço muito é comparar aquele mesmo segmento em diferentes janelas ecocardiográficas, né? Em especial, eu gosto muito de usar o eixo curto, principalmente para as paredes septal e lateral, mas também para as paredes inferior e anterior. Isso porque na janela parasternal a gente costuma estar perpendicular às paredes septal e lateral. Então, com isso, você tem uma maior capacidade, uma melhor resolução do aparelho para você avaliar espessamento miocárdico. E por isso você consegue dizer aqui, ó, com uma grande segurança, por exemplo, que esse segmento basal da parede inferolateral, por mais que às vezes pareça aqui que a porção mais próxima do anel tem alguma contratilidade, a gente vem aqui para a janela parasternal longitudinal, e a gente vê, ó, que aqui, ó, ele está completamente acinético, completamente afilado, não tem nenhuma contratilidade ali naquele segmento, tá? Então isso é uma maneira muito boa de você determinar se há ou não alteração da contratilidade segmentar naquele caso. E por último, né, em último lugar aí, e para fechar com a nossa discussão anterior da questão do boomerang, a gente tem que correlacionar as alterações segmentares com o território de irrigação coronariana, né? E isso nos traz a nossa segunda pergunta, né? Quais são os territórios envolvidos no nosso paciente, ou no seu paciente, quando você estiver diante dele? Isso porque, se o seu paciente tem doença isquêmica, e quase sempre vai ser, né? Essa é a doença mais prevalente, queira ou não, no nosso meio, né, no mundo moderno, a miocardiopatia isquêmica com certeza é a doença mais prevalente, a causa mais frequente de miocardiopatia
com disfunção ventricular. Então, quase sempre você vai ter que tentar encaixar aquelas alterações segmentares em um território de irrigação coronariana. Isso porque a gente sabe que, na maioria dos pacientes, a irrigação coronariana vai obedecer um padrão mais ou menos esperado, tá certo? A gente tem aí os padrões esperados de irrigação coronariana e a correlação com os segmentos, né, afetados. Então, a gente sempre vai tentar fazer isso. E no nosso caso específico aqui do nosso paciente, se a gente for olhar com carinho, né, eu já falei para vocês que a gente tem uma acinesia aí de toda a parede inferolateral e do segmento médio da parede anterolateral e da região do segmento apical da parede lateral, né, como eu já trouxe para vocês. Além disso, é duvidoso, eu confesso, mas parece que tem ali talvez uma hipocinesia dos segmentos médios das paredes anterior e da parede inferolateral. Aqui existem duas possibilidades, né, pessoal? Pode ser que esse paciente seja multiarterial, ou pode ser que ele tenha uma DA pequena, por exemplo, com grandes ramos aí, marginais, por exemplo, envolvendo não só a parede lateral, mas também ali um pouquinho da parede anterior. E, por último, pode ser que eu tenha, talvez, talvez eu tenha errado um pouquinho no posicionamento do transdutor ali, e eu esteja ainda, de fato, janelando aqui um pouco da região da parede anterolateral e não necessariamente anterior pura. Mas, fato é que nas nossas imagens aqui o que parece é isso, e eu coloquei aqui no nosso diagrama só para poder a gente não perder o fio da meada, tá certo? Mas se a gente for olhar mesmo e a gente comparar com o nosso esquema aqui do lado, né, a gente vai perceber que esses segmentos aqui, a gente vai conseguir casar ele bem direitinho com esses pontilhados, né, que a gente vê aqui, ó, essas regiões pontilhadas em amarelo, que correspondem justamente à artéria circunflexa. Perceba que eu não preciso ter todos os territórios correspondentes alterados para eu dizer que é um ACX, mas todos os segmentos que estão alterados estão aí contemplados nesse território, com exceção do segmento médio da parede anterior. Então, na minha visão, esse é um paciente com uma alteração aí, com um acometimento, né, de coronária circunflexa, e vou além, provavelmente esse paciente tem um acometimento crônico, né, um acometimento prévio, um infarto antigo, visto que a gente tem tantas alterações da morfologia ventricular, com um aumento da ecogenicidade miocárdica, um afilamento do miocárdio nos segmentos envolvidos ali, em especial na parede inferolateral. Então, muito provavelmente esse paciente infartou ACX em algum momento, possivelmente no último mês, né? Já que ele vem aí há 30 dias com dor torácica, tá bom? Então, essa é a minha impressão desse caso aí. Eu sei que tem polêmica, eu peço, por favor, que se você discordar de mim, deixa aqui nos comentários aí, ou deixa no chat para mim, por favor, o que vocês acham, né? E, inclusive, venho reforçar para vocês o que eu comecei a falar lá atrás, que o padrão, né, de geometria ventricular em formato de boomerang, ele é muito tradicional, né, ou muito comumente envolvido em pacientes com envolvimento de CX, tá certo? A gente tem, eu não trouxe imagens hoje, mas a gente tem para a coronária direita o formato em C, e para a coronária descendente anterior a gente tem o formato do 8 ventricular, tá certo? Mas para CX especificamente a gente tem o formato do boomerang, que para mim aqui ficou bem exuberante e batendo com essa avaliação que eu já falei aí da anatomia e irrigação coronariana esperadas para esse caso, tá bom? Para fechar, né, a gente já falou aí da primeira pergunta, já respondemos a primeira pergunta de quais os segmentos envolvidos, já falamos também de qual ou quais territórios envolvidos aí nesse caso específico, mas ficou faltando responder a última pergunta, né? Em quanto você estimaria a fração de ejeção nesse caso? E aqui, para responder essa pergunta, quem me conhece sabe que eu gosto muito de recorrer a um parâmetro que eu não uso de rotina, mas eu gosto de usá-lo principalmente para explicar o meu raciocínio quando eu estou diante de pacientes como esse daí, tá? Que é o score de motilidade regional, tá certo? Eu coloquei aqui um modelo, né, só para a gente não perder a parte visual, mas se a gente fosse dividir, né, a motilidade regional dando pontos, né, pontuações para cada tipo de contratilidade, a gente pode atribuir, né, 1 ponto para o segmento que é normocontrátil, 2 pontos se o segmento for hipocinético, 3 se ele for acinético e 4 se ele for discinético, né, ou em caso de presença de um aneurisma, por exemplo, né. E se a gente pegar essa pontuação, a gente consegue, por exemplo, aplicar nesse paciente, a gente teria aí
todos os segmentos aí pontuando 1, tá certo? Então a gente vai atribuir uma pontuação dessa para cada um dos segmentos. E aqui eu trago um exemplo, né, só para poder ilustrar, se a gente tivesse envolvimento aí desses segmentos, como vocês conseguem ver nessa imagem aí, e a gente fosse pontuar esses segmentos, a gente teria a pontuação dessa maneira, atribuindo então 2 pontos para cada segmento hipocinético e 3 pontos para cada um dos segmentos acinético. E por que isso importa, né? Qual que é a importância disso? A importância disso é a gente poder aplicar um score, que é o Wall Motion Score Index, dos mais íntimos aí, o WMSI, da sigla em inglês, índice do score de motilidade regional, ou de motilidade de parede, tá certo? Wall Motion Score Index. E que esse é um score que ele se propõe nada mais nada menos do que você dividir a soma de todos esses pontos, né? Então você vai somar cada um dos segmentos, né, da pontuação de cada um dos segmentos que vocês veem na tela aí desses exemplos, e dividir por 16 segmentos. De tal maneira que, se o seu paciente tem uma contratilidade completamente normal, né, você vai somar 1 para cada um dos segmentos, você vai dividir, você vai ter um total de 16, né, são 16 segmentos, então 16 pontuando 1, 16, dividido por 16, você vai ter 1, né? E se você tiver, como no nosso caso aqui, quanto mais alterado forem os segmentos, né, for a contratilidade regional de cada um dos segmentos, né, ou incluindo o número de segmentos acometidos, você vai ter um aumento desse WMSI. Então, quanto pior, né, quanto maior for o WMSI, pior é a contratilidade do paciente, pior é a função ventricular do seu paciente por esse método, tá? E a gente sabe que a principal função, né, as funções do WMSI são duas, né? Além de objetivar um pouco, né, essa avaliação da função sistólica global a partir de análise das alterações da contratilidade segmentar, ele traz impacto prognóstico, certo? Ele tem um impacto prognóstico por si só. Percebam aqui nesse trabalho de 2019 que o Wall Motion Score Index ele foi capaz de discriminar pacientes pós-infarto nesse desfecho aí, né, que é um desfecho composto de tempo até morte ou readmissão por insuficiência cardíaca, tá certo? Aí num segmento aí de aproximadamente 2 anos, né, pouco mais de 2 anos. E isso, inclusive, um detalhe muito importante é que ele faz isso não só para pacientes, para todo o pool de pacientes, mas também para pacientes com fração de ejeção acima de 40%. Então perceba que o WMSI parece ter uma capacidade de discriminação melhor até do que a fração de ejeção para prognóstico, né? Especialmente para pacientes com fração de ejeção preservada, né? Ou dita como preservada, tá bom? E não só isso, né? Ele tem também uma boa correlação com fração de ejeção e tamanho do infarto. Percebam aqui que nesse trabalho, né, de 2010 aí, da Circulation, os autores mostraram que o WMSI teve uma capacidade preditiva de dizer um infarto maior do que 12% da massa miocárdica, né, avaliada a partir da ressonância, superior à fração de ejeção, sendo ali equivalente, né, aproximadamente, ao strain global longitudinal. Então, aí algo bem interessante do impacto prognóstico do WMSI, né? E para que eu estou trazendo o WMSI para vocês, né? Esse não é uma medida que eu faço de rotina, tá, pessoal? Eu não costumo medir o WMSI na prática minha diária, rotineira. Mas tem o motivo pelo qual eu trago isso para vocês é porque existem alguns scores que permitem a gente calcular a fração de ejeção a partir do score de motilidade regional. E existem 2 principais, tá? Eu gosto de usar 2. Tem essa fórmula de fração de ejeção, que é você multiplicar o WMSI por 0,26 e subtrair 0,93 do valor obtido. E esse score aí, que é a de fração de ejeção segmentar, tá? Que eu vou explicar para vocês como é que funciona já já. E esses 2 parâmetros, eles têm uma boa correlação, tá? Quando você faz essa medida, né? Essa estimativa da fração de ejeção pelo WMSI, você consegue uma boa avaliação da fração de ejeção, inclusive com a excelente correlação com o método considerado padrão ouro, que é a fração de ejeção pelo método da angiografia, né, ou pela ventriculografia por radionuclídeos, né, que é pela cintilografia miocárdica, uma cintilografia miocárdica ventricular, ou a ventriculografia por método de cintilográfico, ela é o padrão ouro. E perceba que a gente tem sim uma boa correlação dessas
desses parâmetros, né, desses cálculos, desse score, com a fração de ejeção avaliada diretamente por meio da cintilografia, né? E então tudo isso que eu trago para vocês aqui são dois pontos. Primeiro, eu estou trazendo ferramentas para te ajudar a estimar a fração de ejeção em pacientes com alteração da contratividade segmentar, mas mais do que isso, um erro que eu vejo acontecer muito frequentemente na prática, né, é que muita gente se deixa levar pelo fato de que assim, não, tem muita alteração da contratividade segmentar aqui, mas esses segmentos aqui parecem que estão compensando bem, então eu acho que essa fração de ejeção é preservada. E eu não acho que seja bem assim, eu não concordo muito com essa filosofia. Eu acho que quanto mais a gente objetivar a avaliação da função, da avaliação ecocardiográfica, né, mais a gente sai ganhando, a gente consegue melhorar a nossa variabilidade, né, interobservador e intraobservador. E isso significa um exame mais preciso, né, mais segurança para a gente descrever as alterações no exame. Então, o fato é que alterações da contratilidade segmentar, elas sempre vão impactar na função sistólica global do ventrículo esquerdo, tá? Por mais que você ache que o coração parece estar ok, não tem como você ver, por exemplo, um paciente com alcinesia de toda a região apical e você achar que aquele paciente tem uma fração de ejeção de 60%, por exemplo, tá? Isso é um fato que, para mim, não tem como discordar, tá certo? E, indo além, a gente precisa sempre valorizar as alterações segmentares, mesmo que a estimativa da fração de ejeção seja feita subjetivamente. Estou trazendo aqui para vocês uma maneira de fazer isso de forma mais objetiva. Mas se você quiser fazer isso ainda subjetivamente, eu digo a vocês que eu não aplico esses scores na minha prática diária, tá? Eu não faço isso para todos os pacientes, eu faço em casos pontuais em que eu acho que pode me ajudar. Mas mesmo quando eu faço isso subjetivamente, eu tenho em mente que cada segmento ali alterado, ele vai impactar na fração de ejeção global, na função sistólica global do ventrículo esquerdo daquele paciente, tá certo? Mas vamos agora, só para encerrar, aplicar, né, tudo isso aí no nosso paciente, né? Afinal, vocês também querem saber qual que é a fração de ejeção desse paciente. Então, se eu for aplicar o score de motilidade regional para o nosso caso, a gente vai ter um score de motilidade regional que é como esse aí que eu estou colocando na tela para vocês, tá certo? E se eu for calcular o WMSI desse paciente, a gente vai chegar num WMSI de 1,62, tá certo? Que eu lembro a vocês que é um WMSI alterado, mas ainda é inferior a 1,8, então não é um WMSI que traga um pior prognóstico de maneira isolada, tá certo? E se a gente for usar, né, esses outros as fórmulas, né, para estimar a fração de ejeção do nosso paciente de maneira objetiva, né, a primeira fórmula aí clássica, né, a gente teria uma fração de ejeção de 50%, e na fração de ejeção, nesse outro trabalho aí, que é um trabalho mais recente, que seria com a fração de ejeção segmentar, né, de cada segmento, a gente obteria aí, então, uma fração de ejeção de 49% estimada, tá bom? Que eu espero que tenha sido mais ou menos o que vocês estimaram aí, não só lá no Instagram, como também aqui no chat e nos comentários do próprio YouTube, tá certo? Isso porque nem sempre é assim, né? A vida nem sempre ajuda a gente dessa forma, mas na avaliação da fração de ejeção desse paciente por meio do método de Simpson, o que a gente obteve foi exatamente uma fração de ejeção de 48%. Tá bom? Então, é óbvio que nem sempre a gente vai ter esses valores aí coincidindo, mas com certeza você chegar a uma fração de ejeção pelo método de Simpson, que tem um quê de subjetividade, né? Afinal, você precisa ali determinar por onde você vai tracejar as bordas da interface, né, entre o miocárdio trabecular e não trabecular. Você ter um parâmetro objetivo, comparativo, que você sabe que é validado, pode com certeza te ajudar e te trazer mais segurança para você determinar qual que é a fração de ejeção do seu paciente e quais são as alterações da contratilidade segmentar daquele seu paciente. Tá certo? Então, com isso, chegamos ao final da nossa discussão de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? É uma pena não ter podido ser ao vivo, né? Mas eu priorizo aqui muito o nosso compromisso acima de tudo. Eu não queria deixar de estar aqui com vocês nessa segunda-feira às 8 da noite, então por isso eu deixei gravada aí a nossa discussão. Mas garanto a vocês que assim como acontece há 21 semanas, na próxima segunda-feira às 8 horas da noite, eu vou estar aqui ao vivo agora com vocês para discutir um caso de ecocardiografia de maneira prática, como vocês já estão acostumados aí. Antes de terminar, quero deixar aqui o convite mais uma vez para vocês, para, por favor, curtirem esse vídeo para me ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, deixarem
se inscreverem no canal se não fizerem isso ainda e compartilharem esse conteúdo com alguém que possa se interessar, tá certo? Um outro detalhe que eu esqueci de avisar no começo da transmissão é que aqui embaixo você vai encontrar na descrição do vídeo o link para a lista de espera do curso de ecocardiografia do Eco Descomplicado. Então, esse link ele serve não só, essa lista de transmissão serve não só para você ser sim avisado quando a gente abrir novas vagas, mas também para que você possa ser notificado por e-mail de todas as transmissões que a gente fizer aqui no YouTube. Então eu sempre mando toda segunda-feira o link da live para vocês verem, para vocês não precisarem recorrer ao próprio YouTube ou ao Instagram e com isso receberem direto na caixa de e-mail de vocês o link da transmissão, tá certo? E eu já estou aqui no chat com vocês, interagindo e respondendo todas as dúvidas, tá certo? Então depois da live, depois da transmissão, se por acaso surgirem muitas dúvidas aí, eu vou fazer questão de abrir uma live amanhã lá no Instagram pra gente poder discutir as dúvidas de vocês desse caso, tá certo? Então, agora eu me despeço de verdade de vocês, muito boa noite a todos, um feliz 2023 a todos com muita cardiografia e até a próxima discussão aí, tá certo? Até a próxima!